amores, vocês fizeram a atividade que eu pedi? Eu sei que vocês fizeram, não é? Eu vi algumas postagens que vocês fizeram. Eu sei sim que vocês fizeram. E então, vamos só fazer aqui uma correção para saber quem foi que fez e quem não fez a atividade. Vamos voltar aí na página 53. Você aprendeu que é preciso ter coragem para mudar o que está errado. Siga as orientações aqui, não é? Pense no que você pode mudar na sua vida e complete a frase. Como foi que vocês completaram? De que eu gosto na minha vida? Tenho certeza, dá até para ouvir. Eu gosto da minha mamãe, eu gosto do meu papai, eu gosto do meu vovô, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha vida. Precisa mudar algumas atitudes? Você precisa mudar alguma coisa, algumas atitudes? O que preciso fazer para mudar aquilo que me incomoda? Quando tem algo que está incomodando a gente, o que nós precisamos fazer para mudar essa situação? A primeira coisa, não é? Por exemplo, se tem algo que está te incomodando, você tem que, se for você mesmo que esteja fazendo e você percebe que o que você está fazendo está te incomodando, você tem que parar, não é? Parar e recomeçar. E recomeçar sem fazer aquilo que você já estava acostumado a fazer e que está te incomodando. Ou então, em uma outra situação, um amigo que está fazendo algo e que você sabe que está incomodando você, você tem que chegar para ele e dizer, olha, essa palavrinha que você usa comigo, eu não gosto, eu não me sinto bem. Às vezes os nossos amigos não têm aquela mania de colocar apelidos na gente, você chega para ele e diz, olha, eu não gosto. Eu gosto que me chamem pelo meu nome. Porque dá para você resolver conversando. A proposta aqui que eu faço a vocês é de resolver as coisas conversando. Porque quando nós tentamos resolver de uma outra forma, por um conflito, fisicamente falando, não é bom. Mas o melhor é sentar para conversar. Tá certo? E se tem algo que te incomoda, conversa e resolve tudo e pronto, não vai mais incomodar, porque o comportamento irá mudar. Bem, agora sim vamos conhecer um pouco mais sobre o hinduísmo. Os poemas, hinos, crenças e histórias do hinduísmo estão em um conjunto de livros sagrados chamados Vedas, palavra que significa conhecimento. Yes, aprendemos uma nova palavra, Vedas, conhecimento. Por meio da devoção, do amor e de um relacionamento desinteressado com a divindade, os hindus acreditam que podem alcançar a libertação da alma e unir-se a Brahma, a força espiritual que une todos os seres, que na foto que vocês irão fazer a colagem na atividade. Então, vejam bem que no hinduísmo também tem um ser superior, tem um ser maior, não é? Na qual vocês entenderam aqui quando ele diz assim, olha, há um relacionamento desinteressado entre as pessoas, os adeptos do hinduísmo e a divindade a qual eles prestam cultos. Os hindus, eles têm essa relação desinteressada e nós também, meus amores, temos uma relação desinteressada. Precisamos ter uma relação desinteressada com Deus. Por que eu só faço minhas orações a Deus quando eu tenho o interesse de alcançar algo? Ou então, por que eu deixo de conversar com Deus porque eu peço a Ele algo e Ele não me dá? Aí não é uma relação de amor, é uma relação de interesse, onde eu só peço e se eu não for atendida, eu deixo de pedir, deixo de prestar culto, deixo de valorizar esse Deus maravilhoso. O nosso Deus, ele é nosso Deus em todos os momentos ruins que acontecem na vida da gente e em todos os momentos bons. Agora, o que acontece com a gente, né, e o que acontece com muitas pessoas em outras religiões, é porque eles pedem e querem logo que aquele pedido seja atendido. E muitas vezes nem é bom para a gente, meus amores. Às vezes Deus está nos dizendo, quando não nos dá aquilo que pedimos, Ele está dizendo para nós que não vai fazer bem para a gente, mas nós não entendemos isso. Ficamos chateados, zangados e queremos logo romper
com Deus, não é isso? A força espiritual que une todos os seres hindus, não é? Todos os hindus, que é Brahma, que é o Deus deles, dos hindus. Nos Vedas, há 2 tipos de livros. Os Srutis, ouvidos, textos com verdades sagradas que, segundo creem os hindus, foram ouvidas ou percebidas pelos sábios antigos, e os Smrits, lembrados, que transmitem o conhecimento sagrado por meio das belas histórias e personagens cativantes. Vocês observaram aí, conhecemos um pouco mais como é mesmo o nome do Deus dos hindus? Brahma, exatamente, eles têm 2 livros. O primeiro eles chamam de ouvidos e o outro eles chamam de lembrados, não é isso? Para os hindus, os seres humanos têm uma alma imortal, que depois da morte renasce em um novo ser vivente. Isso quer dizer o quê? Nós podemos traduzir, não é? Essa frase em uma única palavra, qual é? Os hindus acreditam na reencarnação. Vejam bem, eles dizem que o ser humano tem uma alma imortal. Se o ser humano tem uma alma imortal, e se essa alma depois renasce em um novo ser, então eles acreditam em reencarnação. Esse ciclo de morte e de renascimento pode ser concluído por 3 vias. A via do sacrifício, do conhecimento ou da devoção. A via do sacrifício indica que com boas ações o fiel pode tentar obter a felicidade e libertar-se do ciclo. A vida do conhecimento busca a união entre a alma e o mundo espiritual por meio da contemplação. A via da devoção é o caminho mais seguro para a salvação, porque enfatiza o amor e a devoção no relacionamento da pessoa com a divindade, apenas confiando desinteressadamente em Brahma, a força que une todos os seres. Então nós vimos aí, tem a via do sacrifício, tem a via do conhecimento e a via de devoção. A do sacrifício indica que com boas ações o fiel pode tentar obter a felicidade e libertar-se do ciclo. Por quê? Que a via do sacrifício é necessário que o fiel, não é? Com suas boas ações, tente obter a felicidade. Por que que sacrifício aqui está ligado com boas ações? Aham! Bem quietinho aqui eu peguei vocês, hein? Por quê, meus amores? Sabe por quê, meus amores? Porque você fazer o que é certo exige muito de você também. Não é fácil, às vezes, não é? O mundo está nos dizendo que nós precisamos, não, você tem que obter vantagem, você tem que se aproximar das pessoas pelo interesse. Se aquela pessoa pode te ajudar, vai lá, fica próxima a ela, não é? E aí você tem que lutar com você mesmo, não é? E diz, não, não é assim não. Eu tenho os meus valores, eu não vou me aproximar de ninguém por interesse. E aí você tem que lutar com vocês mesmos, porque às vezes há algumas dificuldades na vida da gente e há sempre aquelas pessoas também que sempre ficam apontando, não é? Pra gente. Então você tem que esquecer de tudo isso e apenas confiar no teu Deus e valorizar esse Deus com o teu comportamento, não é? Que não pode mudar por interesse, não pode mudar, não é? Pelo poder, não pode mudar pelo dinheiro, não é? Você tem que se manter firme naquilo que você acredita. Muitos seguidores do hinduísmo acreditam que os textos não têm origem humana e foram revelados aos rishis videntes. Essa literatura mais antiga é considerada a mais sagrada do hinduísmo. É o chamado Sruti, ou vida. Por isso foi memorizada e transmitida oralmente por séculos, não é? Antes mesmo de ser escrito,
já era passado de pai para filho, de geração em geração, só por meio, não é, de histórias, não é, contadas. Outro tipo de literatura sagrada para os hindus são os Smriti, lembrado, compostos de literatura épica e códigos de ética. Os dois épicos Smriti mais populares e que constituem o núcleo da literatura sagrada hindu são os Mahabharata, grande épico da Índia, e o Ramayana, história de Rama. O Mahabharata tem cerca de 100.000 versos. É considerado o mais longo poema do mundo. Narra a história do rei Bharata e da rivalidade entre as famílias Pandavas e Kauravas. O episódio central é a conversa entre o herói Arjuna e o cocheiro Krishna, uma encarnação do deus Vishnu, sobre a validade da guerra, a natureza da alma e a libertação. Nós podemos ver que, de acordo, não é, com a crença religiosa deles, eles também é uma maneira também de explicar também para eles, não é, a origem de todas as coisas. Assim como nós, não é, acreditamos que Deus é o criador de todas as coisas, para eles é Brahma. Esse episódio é chamado de Bhagavad Gita, Canção do Adorável. O Ramayana é a história da luta do jovem príncipe Rama para resgatar sua esposa Sita, raptada pelo demônio Ravana. O épico alimenta a devoção dos hindus por muitas gerações. É dançado, representado e se tornou tão popular que, quando foi televisionado, alcançou a maior audiência de toda a história da televisão indiana. Atualmente, outros textos de literatura sagradas foram disseminados nas diversas línguas hindus por um movimento chamado Bhakti ou Bhakti, devoção, que começou no sul da Índia por volta do século VI. Essa literatura reuniu as verdades dos Vedas, tornando-as acessível a todos, inspirando a devoção sem distinção de gênero ou castas. Escrito nas línguas populares como a Tamil, os hinos Bhakti dirigem-se às divindades em linguagem pessoal e íntima, inspirando e trazendo esperança e sabedoria para o povo hindu. Meus amados, percebam, não é, que aqui nós conhecemos um pouco mais da religião hindu, no que eles acreditam, no que eles creem, não é? No Deus que eles têm como verdadeiro, não é? No Deus que alimenta a fé deles, que dá força para eles, assim como no cristianismo, não é? Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que é o único Senhor de tudo e de todas as coisas. Para os hindus, o Deus deles é o Brahma, chama-se Brahma. Bem, meus amados, aqui, meus amores, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá ok, meus amados? Eu deixo como atividade as questões da página 54, tem questões na página 54 e tem questões na página 55, tá bom, meus amados? Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Deus possa encher o coração de vocês de esperança, de paz e de harmonia. E de muito amor também, e muita fraternidade, tá bom, meus amados? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Eu já me despeço aqui de vocês com um coração cheio de saudade, mas também cheio de alegria, porque na próxima semana mais. Até a próxima semana. Tchau.